Primeiramente, a minha saudação aos colegas da agrometeorologia brasileira. Eu sou Homero Bergamaschi, professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atuei como professor, pesquisador, orientador de 1975 a 2019. E atuei também como pesquisador do CNPq de 1980 a 2019. Eu quero cumprimentar e agradecer a atual diretoria da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, na pessoa do professor Fábio Marim, que tiveram a feliz ideia de organizar essa sequência de relatos, depoimentos, né, de algumas pessoas, né, preferencialmente dos mais antigos, né, contando histórias da sua trajetória pessoal, inicialmente, mas principalmente da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, das suas contribuições, através dos seus associados, das suas publicações, dos seus congressos, né? E, na medida do possível, fazer alguns comentários, tecer algumas considerações a respeito dos desafios e das tendências futuras. Bem, eu fui nascido em 1947, em Encantado, no estado do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Sou filho e neto de agricultores. Meu avô era imigrante, foi imigrante italiano. Eu fiz o ensino fundamental, primário e ginasial de 1954 a 1962. 5 anos de primário e 4 anos de ginásio, lá em Encantado mesmo. 1963 a 66 eu fiz o ensino médio em Porto Alegre, no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, que na época era o colégio padrão do estado. Em 1967 eu ingressei na Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde em 1970 eu me formei engenheiro agrônomo. Em 1971, ou seja, de imediato, eu ingressei no mestrado em Ciência do Solo, na mesma Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Onde eu concluí o mestrado em 1973. Esse passo aí foi muito importante, porque até aquela época o nosso ensino de graduação era um ensino essencialmente técnico. E já a implementação da pós-graduação estrito sensu, mestrado e depois doutorado, isso aí forçou a uma valorização da pesquisa e da pós-graduação, o nível de ensino e o nível de conhecimentos teve uma melhoria muito significativa. Isso aí se fala muito no Brasil, né? O que houve a partir do final dos anos 1960 e começo dos anos 1970. Isso aí, na verdade, começou a partir de convênios que ainda em 1963 o MEC realizou com universidades basicamente dos Estados Unidos. E dá para destacar aqueles convênios MEC-USAID, né, em que na área agrícola entraram basicamente 4 grandes universidades brasileiras. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a USP, São Paulo, a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Federal do Ceará. Dentro desse convênio MEC-USAID foram assinados acordos de cooperação.
e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul teve um acordo com a Universidade de Wisconsin, né, para pesquisa conjunta, formação de recursos humanos de alto nível, enfim. E na URGS, a área de ciência do solo foi uma das áreas que deslanchou primeiramente. E a pesquisa já atacou de imediato o problema dos nossos solos muito ácidos, muito lixiviados, com altos teores de alumínio e manganês, e a correção desses solos aí é que começou transformando e melhorando significativamente o nível de produção, enfim, e na esteira também a formação de recursos humanos, né? Não apenas para pesquisa, como também para extensão. O nível do trabalho de extensão melhorou significativamente a partir daí. Bem, já de imediato, com o mestrado completo, em 73, eu inicialmente prestei um concurso, já os concursos que anteviam a criação das empresas estaduais de pesquisa, na Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. É uma pena que não foi adiante a ideia, aí por motivos de articulação política, principalmente, a ideia de criação da empresa de pesquisa, como também a empresa de extensão rural, né? Porque além da empresa de pesquisa em nível nacional, a Embrapa, foi criada também a Embrater, que era a empresa de extensão rural. Vários estados também não tiveram, não embarcaram totalmente nessa ideia aí. São Paulo também não foram criadas empresas, e bom, isso aí é um assunto muito amplo, né, sobre o qual a gente poderia falar muito. Em 1975, eu ingressei na universidade como professor, como pesquisador e já de imediato orientador também, 75. Meus parceiros de trabalho, o professor Moacir Berlato e o professor Sérgio Westphalen. O professor Berlato, de imediato, assumiu a presidência do antigo Instituto de Pesquisas Agronômicas. Então, juntamente com o professor Westphalen, né, eu passei a ter uma atuação muito intensa na área, não apenas de ensino, como também na área de pesquisa e orientação. Eu só fui sair para doutorado em 1982. Eu fui para a Exalc, em Piracicaba, né, e terminei o meu doutorado em fevereiro de 1985. Ou seja, em 36 meses, né, eu consegui concluir o meu doutorado, né? Os meus créditos de mestrado foram integralmente aceitos para o doutorado, e eu pude contar com uma orientação muito boa. Fizemos um trabalho de pesquisa muito extenso, né? O meu orientador oficial era o professor José Carlos Ometo, mas eu tinha ao meu lado também o professor Paulo Libardi e o professor Luiz Roberto Angelossi. E tive também como parceiro de pesquisa o colega Hamilton Justino Vieira, que tinha recém-ingressado na EPAGRE, né, a antiga EMPASC, orientado pelo professor Angelossi. Aí nós fizemos um trabalho conjunto e bem abrangente, né, de campo, né, enfim, um trabalho bastante inovador na época, já que as pesquisas na Exalc, na área de física e meteorologia, eram trabalhos que não envolviam predominantemente trabalhos de campo. Bem,
Eu fui fazer um estágio de pós-doutorado em 2006 na Universidade de Reading, no Reino Unido, aí trabalhando junto com Tim Wheeler e com Andrew Challinor, já mais um trabalho específico na área de modelagem, a partir de um vasto banco de dados que eu levei das nossas pesquisas de campo aqui do Rio Grande do Sul. Bem, então isso aí seria, em linhas gerais, a minha trajetória pessoal. Eu me inseri na Sociedade Brasileira de Agrometeorologia já a partir do primeiro congresso. A nossa sociedade já realizou 21 congressos brasileiros de agrometeorologia, né? O último foi agora em 2019, em Catalão, em Goiás. Não participei, né? Eu só não participei desse congresso, não participei do congresso de Belo Horizonte em 2009 e em Guarapari em 2011. Mas nos demais eu participei em todos eles. O congresso de 1979 foi o primeiro deles. Foi realizado em Mossoró. Esse congresso estava no bojo da criação da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia. A nossa sociedade foi criada em 1973, numa reunião em Curitiba, coordenada pelo saudoso colega Hernani Godoy, mas que teve a participação de antigos docentes da área que na época era chamada meteorologia agrícola, né? Então, Ângelo Paes de Camargo, do Instituto Agronômico de Campinas, Fernando Silveira da Mota, da Universidade Federal de Pelotas, participaram Jesus Marden dos Santos e outros professores da Exalc USP. Enfim, 1973 é o marco inicial da criação da Sociedade Brasileira de Meteorologia Agrícola. O nome foi mudado para Sociedade Brasileira de Agrometeorologia no primeiro Congresso Brasileiro de Agrometeorologia realizado na Escola Superior de Agricultura de Mossoró, coordenado pelo professor Ari Amorim. Bom, a partir daí nós tivemos congressos bienais, como congressos peregrinos, né? Sempre em locais diferentes, né? O segundo congresso em 81 já foi na Universidade Federal de Pelotas e assim por diante. O nosso quadro de associados inicialmente era bastante exíguo, né? O Congresso de Mossoró foi um congresso pequeno, mas que já funcionou muito bem, né? E já motivou para um congresso já bem mais abrangente em Pelotas, em 81, e bom, a partir daí, a nossa sociedade passou a ter um crescimento, eu diria, um crescimento que foi pouco a pouco se acelerando, né? Eu fiz uma palestra no Congresso de Lavras em 2015, em que eu resgatei essa história, né? Houve um grande incremento no número de trabalhos, no número de participantes também, até o Congresso de Santa Maria, que foi em 2003. Houve um crescimento inicialmente lento e que foi se acelerando, né? Assumiu até um crescimento exponencial. E
A partir de 2005, que foi em Campinas, e nos congressos seguintes, houve uma grande oscilação. Aí vários fatores contribuíram para essa oscilação. Mas, enfim, os congressos iniciais, eles tiveram como grande fator de incentivo a criação da Revista Brasileira de Agrometeorologia, que ela foi lançada no Congresso de Porto Alegre em 1973. E essa nossa Revista Brasileira de Agrometeorologia, ela funcionou até 2008, né, quando ela teve uma interrupção longa, né, e ela foi reaparecer apenas a partir de uma decisão no Congresso de Belém do Pará, né, em que foi, inclusive, mudado o nome da nossa revista para Agrometeoros. Né? Aí já no Congresso de 2015, em Lavras, né, nós já tínhamos novidades a respeito. Bom, além da Revista Brasileira de Agrometeorologia, nós tivemos também um outro grande fator de incremento, que foram as reuniões latino-americanas de agrometeorologia. Né? Isso aí não dá para esquecer. Nós tivemos inicialmente, principalmente, a participação dos colegas da Argentina, né? E aí começamos a realizar de forma alternada reuniões latino-americanas, né? Alternadas porque alternávamos no Brasil, na Argentina. Por exemplo, em 99 realizamos uma grande reunião latino-americana de agrometeorologia no Congresso de Florianópolis, né? No ano 2000 foi em Mendoza, na Argentina. 2001 foi em Fortaleza, e assim por diante. Outra coisa que foi bastante motivador, outro fator bastante motivador, foi que a nossa sociedade passou também a discutir as suas prioridades, né? Um trabalho inicialmente coordenado pelo colega Silvio Steinmetz, né? Nós já tivemos, ele apresentou no Congresso de 2001 já as prioridades, ou seja, as metas prioritárias para a nossa pesquisa, para a nossa alocação de recursos, não só recursos financeiros, mas recursos humanos também. Enfim, isso ali veio no bojo das reuniões técnicas que nós já tínhamos de forma bastante consolidadas, né? Nas reuniões técnicas nós tínhamos as comissões técnicas, né, que eram responsáveis por lançar e elaborar as orientações que iam para a extensão e para a própria pesquisa, né? E, ao mesmo tempo, a revisão, a cada edição, a revisão das prioridades de pesquisa. Bom, vejam, nós avançamos bastante nesse período aí. Por isso que naquela palestra que eu me referi, de 2015, já houve uma reflexão que remetia àqueles anos 2003 e depois, né, em que se consolidava já um modelo, uma tendência a respeito das preocupações que nós já tínhamos na época. Por exemplo, o caráter público da nossa pesquisa, né?
A nossa pesquisa deve visar prioritariamente o uso coletivo e não como se fosse um negócio, né? Outra coisa, a importância da tríade ensino, pesquisa e extensão, né? Na geração e na transmissão de conhecimentos. E no bojo disso aí vem a formação de recursos humanos, né? Ações em espaços problemáticos, ou seja, as prioridades, tanto para pesquisa como para formação de recursos humanos e logicamente, para aplicação tecnológica. A proliferação de valores de mercado, quer dizer, a pós-graduação lato sensu, né, ela já vinha se incorporando, mas não de forma prioritária. Quer dizer, nunca deixando em segundo plano a pós-graduação stricto sensu, os cursos acadêmicos, os cursos que fornecem diploma, né? Hoje em dia já nós temos uma tendência que não é muito boa, né? Ultimamente a gente tem verificado, né, uma diminuição na procura de novos recursos humanos, né, para a formação, enfim, prioritariamente de docentes e pesquisadores de carreira, né? A ideia de que a tecnologia pode ser um produto de mercado, mas o conhecimento deve ser de domínio público. Quer dizer, o caráter público da pesquisa, né? E a ideia de uma consciência crítica e um vínculo com a opinião pública, né, sobretudo dentro das universidades. Bem, isso aí a gente poderia avançar bastante nesses aspectos, né? Principalmente de natureza filosófica, né? Porque isso aí mexe com ciência, mexe com tecnologia e, sobretudo, mexe com a formação de recursos humanos. Em 2017, no Congresso de Petrolina Juazeiro, eu fiz questão no lançamento do livro As Plantas e o Clima, né, de tecer algumas considerações. Eu disse assim: não basta saber da importância do clima para a nossa agricultura e para os nossos biomas. Não basta dizer que os fenômenos climáticos são as principais causas de variação da nossa produção e da nossa economia primária. Não basta descrever e lamentar o que acontece quando temos seca, geada, granizo, vendavais ou excesso de chuva. Não basta prever as condições de tempo e clima das próximas semanas, meses ou décadas. É preciso entender os processos pelos quais as condições climáticas afetam as nossas culturas e os nossos sistemas de produção. É preciso desenvolver e propor tecnologias eficazes e compatíveis com as nossas condições e de forma interativa com as áreas de conhecimento afins. Nós temos áreas de conhecimento afins muito importantes que hoje se incorporam à nossa área. A ecofisiologia, por exemplo, muitos colegas nossos, né, vêm da ecofisiologia. O pessoal da área de irrigação, né, esse pessoal tem que trabalhar conosco, né? O pessoal da área de meteorologia, no âmbito das mudanças climáticas, quer dizer, tudo isso aí tem que dar sentido àquilo que a gente faz. É preciso avaliar os nossos sistemas de produção e verificar suas prioridades, visando o uso de tecnologias eficientes e práticas sustentáveis. É preciso clareza do que é necessário para adequar as nossas culturas à diversidade e à variabilidade dos nossos ambientes,
ou, na medida do possível, adequar as condições do ambiente físico às necessidades das nossas culturas. Bom, e por último, eu gostaria de falar sobre a contribuição que nós tivemos, a nossa contribuição, né, da minha equipe, dos meus colegas de trabalho. O primeiro livro que nós lançamos, Agrometeorologia Aplicada à Irrigação, já é de 1992, é um livro que já é fruto da nossa pesquisa agropecuária, da nossa pesquisa de campo, né? Vejam que ele tem um direcionamento para a área de irrigação, né? Ele já traz coeficientes, ele já traz resultados da nossa pesquisa para os nossos ambientes, né? Em seguida, esse trabalho aqui junto com os colegas, né, do antigo IPAGRO, né, já então Fundação de Pesquisa Agropecuária, de 2002, né, ele se dirigia também para a área de irrigação, mas para as culturas de milho e soja, né? Esse livro aqui sobre El Niño, La Niña, de Berlato e Fontana, né, como o nome já está dizendo, né, é um livro que enfoca isso em 2003, né, de forma específica, esse fenômeno El Niño, La Niña, e até hoje, né, ele tem pautado esse assunto, né, para as nossas condições e para já aplicação predominantemente na agricultura. Esse outro aqui é específico, O Milho e o Clima, né? É um livro que eu lancei, Bergamaschi e Matzenauer, em 2014. Isso aqui foi encomendado pelos colegas da Emater, né? Especificamente para a cultura do milho, né? Mas que já traz parâmetros, já traz, enfim, toda a orientação para fazer uma irrigação de precisão, né? Participamos dessa grande obra, né, coordenada pelo colega José Eduardo Monteiro, né, esse livro Agrometeorologia dos Cultivos, de 2009, né? Esse livro aqui é um marco na pesquisa da nossa agrometeorologia, né? Em que mais de 30 culturas são enfocadas, e aqui tem muito material que vem da nossa pesquisa de campo. Esse aqui é um livro mais recente, de Matzenauer, Maluf e Radin, né? Que traz um pouco mais sobre o tema estiagem e o fenômeno El Niño, oscilação sul, né? Em que faz uma análise em cima de um banco de dados muito extenso, especificamente para o Rio Grande do Sul, mas enfim, é fruto também, como diz o colega Ronaldo Matzenauer, é suco da própria fruta. Bom, e em 2017 nós lançamos As Plantas e o Clima, Princípios e Aplicações, Homero Bergamaschi e o saudoso colega João Ito Bergonce. Esse livro aqui foi lançado no Congresso Brasileiro de Agrometeorologia de 2017, em Petrolina, e ele tem a característica de um livro-texto, ou seja, é um livro para docentes, pesquisadores e profissionais de alto nível, né? Enfocando justamente
os princípios e aplicações. É mais ou menos dentro daquela linha que eu falei agora há pouco. Quer dizer, não basta simplesmente identificar problemas, nós temos que entender os processos e, a partir daí, nós temos que formular soluções alternativas. Eu sempre faço uma comparação com a área da medicina, né? De que não basta a gente identificar doenças, seus sintomas, né? Tem que ir adiante, tem que entender os processos, o que isso aí causa aos nossos organismos, no caso aqui as plantas, né? E a partir daí, quais as soluções ou terapêuticas ou evitar fatores de risco, enfim, para que a coisa tenha começo, meio e fim. Era isso aí, meus amigos. Eu espero não ter me avançado muito, mas eu fico totalmente à disposição dos colegas e, mais uma vez, eu quero agradecer o convite que me foi feito e parabenizar a nossa sociedade e desejar a ela vida longa e muito sucesso. Muito obrigado, até uma próxima.